Um mundo de incertezas bate na porta das micro e pequenas empresas nesse momento. Reaprender a empreender. Essa é a resposta que os novos tempos exigem. É assim que estamos trabalhando por você, ouvindo o seu caso para encontrar soluções. Empreendedor, estamos ao seu lado. Acesse sebrae-rs.com.br/ao seu lado e saiba como podemos apoiar a sua empresa agora. Um mundo Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Mudar um hábito. Catu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Já notou? Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um Tá na Mesa online e hoje vai ser muito especial. Estará conosco Davi Coimbra, um jornalista, uma pessoa muito inteligente, muito culta e que tem acompanhado, e tido uma visão extremamente importante sobre esse momento que nós estamos vivendo e com muita lucidez, podendo, através da rádio, do jornal, colocar o seu ponto de vista. E hoje ele estará aqui conosco, falando um pouquinho sobre pandemia, sobre política, sobre vida em sociedade. Eu estou muito feliz de contar com a presença, ele que aceitou o nosso convite para estar no nosso Tá na Mesa. O nosso Tá na Mesa tem o patrocínio do Badesul, do Banrisul, da Catu Seguros, Osergues Rio Grande Seguros e Previdência, SafeWeb, Unimed Federação do Rio Grande do Sul e Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande. Também tem a cooperação do Sebrae, o apoio institucional da Colombo Estruturas para Eventos, Dinamize, Eventize, Grupo Ilex, Imob, Onda Web, Procempa Seletos e VH Áudios Visuais. E também a parceria do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, O Sul, Rádio Guaíba, Record TV, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. Davi Coimbra, uma honra mesmo a gente poder estar aqui, mesmo que distante, mas conectados por uma telinha. É um momento novo para todos nós, vocês fazendo jornalismo, cada um da sua casa, e a gente recebendo pelas ondas do rádio todas as informações, mas especialmente acompanhando tudo em tempo real por todos os aplicativos e essa tecnologia que nos permite tanto em tempos de pandemia. Seja muito bem-vindo. Quero inicialmente passar a palavra para ti, que tens o dom da oratória, e a possibilidade de fazer profundas reflexões. E na sequência a gente bate um papo sobre todos os assuntos. A gente faz o seguinte, começa bem light
e vai aumentando o tom para poder, então, falar de todos os assuntos, né? Até aqueles mais picantes dos nossos tempos. Obrigado pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço. A profundidade, não sei. Reflexões, talvez. Mas a profundidade cabe a vocês analisar, né, e avaliar. Não, eu sei que a gente tem que falar sobre nesse momento que a gente está vivendo, né, estranho momento, né, da pandemia, de confinamento, de isolamento, uma doença parece que cercando a gente, né, rondando a gente. Tudo isso é uma coisa que as pessoas estão todas falando sobre isso e se preocupando com isso, tem que ser mesmo, né? Eu tenho escrito bastante sobre isso, tenho me manifestado e às vezes até não exatamente da forma, por exemplo, que muitos dos meus colegas se manifestam, cada um tem a sua forma de pensar, né? E eu vejo que existe assim que a gente está vivendo um momento de impasse que é difícil de ter certezas, né? A gente tem muitas dúvidas, né? Tem muitos questionamentos, e aí é preciso ter bom senso. Eu acho que talvez o que esteja faltando para nós, assim, para a gente gerir melhor tudo isso que está acontecendo aí, seja um pouco de diálogo, de conversa, de entendimento, né? Por exemplo, tá? Houve no Rio Grande do Sul um fechamento, né, das nossas atividades econômicas, quando a pandemia estava no começo, nenhum morto ainda no Rio Grande do Sul, poucos infectados. Claro, eu também entendo que ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Aliás, ninguém não sabia nada do que ia acontecer, existia só insegurança, né? Mas talvez assim, o raciocínio do gestor público, das autoridades, deveria ser o seguinte, assim, olha, nós temos que lutar para manter o máximo de coisas abertas, né? E fechar aquilo que é necessário e indispensável fechar, né? Talvez isso fosse mais... Eu estou dizendo isso agora, evidentemente que eu estou à distância, né? Num momento em que eu estou vendo esses 5 meses, né? As coisas que já passaram, então é mais fácil para mim falar agora, mas foi um posicionamento que eu tive antes já, né? Que as coisas deveriam ser mais pensadas, mais calculadas a respeito, né, disso tudo que está acontecendo, para que não houvesse tanto impacto, para que até no momento em que fosse necessário haver mais cerceamento de atividades, a sociedade tivesse fôlego para fazer isso, né? Porque se agora, nesse momento, agora que, por exemplo, está reabrindo, e agora que o cenário está pior, em termos da pandemia, né? Não tem mais como não abrir, porque os recursos foram esgotados, né? A sociedade está exaurida, né? Tudo aquilo que ela tinha que doar, os sacrifícios que tinha que fazer já foram feitos, né? Então fica muito mais difícil. Mas, repetindo, claro que eu estou falando isso à distância, estou falando isso de um momento em que eu posso olhar já tudo que aconteceu, né? Embora na época eu tivesse me manifestado um pouco a propósito disso, né? Então, vou deixar para que tu pergunte aquilo que tu quer perguntar. Né? Legal, Davi. A gente te convidou justamente porque a partir dos teus posicionamentos e como tu referiste, né, posicionamentos iniciais lá quando a gente estava iniciando, né, toda essa situação em abril, maio, porque a Covid chega em solo gaúcho a partir de março, né? Mas num momento inicial houve um pânico de todos, né? Tanto dos gestores públicos quanto dos empreendedores, trabalhadores. Nós só pensávamos em ficar em casa, proteger a nós e as nossas famílias, né? Então talvez aquela parada inicial ali de uma semana, ela tenha sido necessária para a gente dar uma equilibrada e ajustar, né? Até mesmo a nossa ansiedade. Só que depois a gente teve uma parada ainda mais longa, e essa situação do distanciamento controlado, a política pública do governador Eduardo Leite, né, do distanciamento controlado e das bandeiras. E aí nessa métrica de bandeiras, a nossa crítica a tudo isso é que nós temos apenas indicadores que dizem respeito à saúde pública, e nós deveríamos ter indicadores socioeconômicos também, porque a Federação defende
e entende que todas as vidas são importantes, mas que a crise econômica, ela também faz com que vidas se percam. Então a gente percebe um grande número de desempregados que temos hoje, o grande número, milhares de desempregados, milhares de gaúchos que estão sem renda, e milhares de empresas que fecharam as portas de forma definitiva. E eu queria aqui fazer referência a uma coluna tua, da Zero Hora, que tu diz o seguinte: é fácil controlar a pandemia do coronavírus, basta fechar todas as empresas públicas e privadas, proibir o funcionamento de todo o comércio, toda a indústria, todas as escolas e proibir terminantemente a população de sair de casa. Pronto, a gente evita o contágio, mas tu terminas dizendo, morremos de inanição. E eu pego também uma referência tua inicial, quando tu falas sobre equilíbrio e bom senso. É isso que nós pregamos. Nós temos que ter equilíbrio, temos que ter bom senso dos gestores públicos e também da população. Como é que tu estás vendo, esse momento da população que ficou de saco cheio de ficar em casa, muitos, e que não aguentam mais, e outros tantos que não podem, Davi, ficar em casa porque precisam alimentar a sua família, porque precisam trazer renda para a sua casa. E aí a gente amplia a informalidade, a gente aumenta a concorrência desleal, porque alguns setores estão funcionando, como é o caso dos supermercados, mas o comércio, de forma geral, parado. Então foi muito tempo e foi um agravamento que foi se dando para a questão econômica. Eu tenho dito o seguinte, como eu falei nessa coluna, para evitar o contágio, cada um fica dentro da sua casa, ninguém sai, tu evita o contágio. A gente não pode pensar só com esse viés. É a mesma coisa assim, uma empresa está com problemas financeiros, está com problemas financeiros, está com dívidas, sei lá. Aí, muitas vezes acontece isso, ela contrata um cara de fora, um CEO ou uma auditoria, que chega e diz o seguinte: não, nós vamos demitir 2/3 da empresa, o escopo da empresa vai ser mudado, o produto vai ficar de pior qualidade para a gente economizar, a empresa vai à falência. O cara do financeiro ali, ele resolveu o problema, ele pagou as dívidas, mas a empresa fecha ou é vendida. Então, não adianta nada, Então, todo esse movimento acabou não adiantando de nada. Então, a gente tem a mesma coisa na medicina. Na medicina, o remédio não pode ser tão... ter efeitos colaterais tão nocivos que sejam... que façam o paciente sofrer mais do que a doença. Tem que ter um equilíbrio nisso. Tudo tem que ser pesado. Então, o distanciamento é importante, mas... É importante encontrar critérios, Eu acho que o que deveria ter sido feito nessa pandemia, o que deve ser feito ainda, é a setorização. Tem que se pegar os setores que podem funcionar, e aí criar critérios para que eles funcionem. Por exemplo, a construção civil, A construção civil está ao ar livre, É possível que não haja mínima a possibilidade de contaminação na construção civil, Então, a construção civil, vamos fazer com que a construção civil volte com regras. Agora o futebol voltou. O futebol pode voltar por quê? Porque tem altos níveis de testagem, tem uma segurança muito forte para os jogadores, são atletas, quer dizer, provavelmente eles não vão sentir muito mesmo que peguem a doença, mas tem que ser sem público, Então, tira o público. E assim é. Cada setor, eu estou pegando alguns poucos exemplos, mas cada setor tem que ter uma maneira de analisar, de avaliar de forma particular, porque todos eles são importantes. Os shoppings, quando reabriram os shoppings, eu fui a shopping em Porto Alegre, e eu vi que havia um controle rígido nos shoppings. Os shoppings são muito importantes para a economia de Porto Alegre. Porto Alegre é a cidade dos shoppings. Outras cidades fora do Brasil tem mais comércio de rua. Porto Alegre é a cidade dos shoppings. E aí eu vi ali, puxa, tinha controle, a pessoa estava na febre, estava sendo medida, estava distribuindo álcool gel, todo mundo distante, nas lojas entravam poucas pessoas. Eu não via grande possibilidade de contaminação ali no shopping.
né? Então, aglomeração, aí nós temos que cuidar. Não, por exemplo, tem que ter fiscalização, obrigatoriedade de uso de máscara na rua, como em algumas cidades. Eu sei que em Santa Catarina, por exemplo, o cara não está usando máscara, ele é multado, né? Isso é algo que se poderia fazer, né? E aí tá em aglomeração, vai lá a polícia ou a guarda municipal, espalha todas essas coisas. Eu sou a favor, eu sempre fui a favor dessa setorização, de ir parte por parte. As escolas agora, estou falando em abrir as escolas não devem abrir. Escola não deve abrir, sabe? Eu acho que o que deveria acontecer seria, esse ano, continua dando as aulas online para as crianças e tal, mas esse ano apaga. Vamos repetir para o ano que vem, até porque a aula presencial é que faz com que a criança aprenda, né? É o contato com a professora que faz com que ela aprenda, que é importante, né? Então, elimina, vamos terminar com a aula online aí, mas todo mundo repete o ano, né? Mas as escolas não são indispensáveis, por exemplo, para a economia. Isso que tu falaste agora, tem pessoas que não podem ficar em casa. Esse é o problema. É que num país como o nosso, precário, com pessoas vivendo em precariedade, primeiro que algumas pessoas não vão ficar em casa porque não tem como. Tem uma casa pequena de 40 metros quadrados, tem 12 pessoas vivendo lá, né? Então as pessoas não vão ficar em casa, elas vão sair e vão se contaminar. E o cara, por exemplo, eu conheço manicures que estão trabalhando clandestinamente. Cabeleireiros, barbeiros estão indo na casa das pessoas, sabe? Então, são pessoas que precisam trabalhar. E mesmo o comerciante que está lá, o cara às vezes tem um comércio ou uma pequena empresa que a vida dele toda ele lutou para aquilo. Ele não tem como, e ele é pequeno, ele não tem como se garantir por 3 meses, 4 meses, agora 5 meses fechado. Então, tudo isso tem que ser estudado separadamente. Ao mesmo tempo, a gente notava no início da pandemia, quando tudo isso começou a fazer, uma grande mobilização por parte de toda a sociedade, inclusive dos empresários, para que se desse condições de saúde, né, para que mais pessoas pudessem ser atendidas nas UTIs, nos hospitais e tal. Talvez essa disposição não tenha sido canalizada da melhor forma, né? Porque se consegue reunir os empresários, a comunidade, as pessoas físicas mesmo, que estão dispostas a ajudar, talvez a gente tivesse conseguido mais UTIs, por exemplo. Agora eu estou ouvindo assim, nós temos UTIs que cheguem, mas não adianta ter UTI se não tem profissional para trabalhar. Então vamos buscar esses profissionais. Lá em Manaus está diminuindo, vamos buscar aqueles casos de lá, sabe? A gente tem que tentar esse tipo de soluções criativas para fazer com que as coisas funcionem, né? Não deu para... Está faltando intensivista. Realmente, intensivista não é assim, não é qualquer médico que vai conseguir. Ele tem que ter um preparo para ser intensivista, né? Então, assim, puxa vida, está faltando intensivista. Vamos buscar em outros lugares, onde é que tem, que a gente pode buscar. Vamos estudar isso, onde é que está diminuindo a epidemia, que a gente pode ir lá buscar. Ou no exterior, sei lá, entende? Mas a gente tem que pensar nesse tipo de solução, porque se estrangula a economia da cidade a tal ponto que começa a quebrar a maioria dos negócios e tal, o sofrimento vai se prolongar muito mais. E não é só a doença que vai fazer com que as pessoas sofram, né? A gente tem que levar essa doença a sério, ela é muito séria, ela é perigosa, ela está matando gente, tudo isso a gente sabe, mas a gente tem que ser aí inteligente e proativo, que eu quero dizer assim, de buscar soluções, né? E aí, de repente, puxa vida, estou vendo aqui os patrocinadores ali, a Unimed, o Icatu, tal, o pessoal que quer ajudar, vamos nos juntar aqui, como é que nós vamos fazer? Olha, a gente está precisando de dinheiro para isso, a gente está precisando de médicos no exterior, como é que a gente consegue isso? Quem é que pode se mobilizar? Quem é que pode ajudar, sabe? Tem que haver uma mobilização da comunidade para que essas coisas funcionem, né? Porque não adianta só ter essa fórmula assim como a única nossa, né? Vamos fechar e pronto, né? Tem que ser além disso, tem que ser a mais do que isso, né?
Perfeito, Davi. Essas tuas colocações, né, elas vão exatamente ao encontro daquilo que nós estamos dizendo e das nossas crenças efetivas enquanto classe produtiva. E quando a gente fala de classe produtiva, a gente não fala só do empresário, a gente fala do trabalhador, né, que está totalmente envolvido nessa e tem essa sinergia, né, com a produção. Agora, tu colocaste, né, desse bom momento também para que os empresários se disponham a ajudar. Aqui em Porto Alegre, a gente viu que os empresários abriram, inclusive, um hospital. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, eu quero te dizer com muita convicção, os empresários se colocaram à disposição para ajudar. Mas muitas vezes, né, e a gente sabe relatos, assim, de vários gestores públicos, prefeitos, que disseram, não, arruma ali umas cestas básicas para a gente fazer uma doação, a gente não precisa ampliar o número de leitos, aqui está tudo controlado. Hospitais de campanha que foram abertos lá no início, em abril, e de repente foram fechados porque estavam ociosos, né? Ou o próprio prefeito de Porto Alegre dizendo, não, hospital de campanha nós não queremos porque nós queremos deixar um legado para a cidade. E a pergunta que fica, que legado, né? Diante de toda essa dificuldade econômica do trabalhador, do empresário e da sociedade de forma geral. E tu fizeste referência também à questão de shopping center. Tu te sente seguro, né? Dentro de um shopping center. Por quê? Porque os empresários, eles seguem rigorosamente os protocolos sanitários. Então, é muito mais eficiente, né, as pessoas estarem trabalhando em locais seguros do que confinadas dentro de pequenos cômodos, né, várias pessoas, e aí sim contaminando umas às outras. E para nós, assim, o que fica muito evidente é que falta uma política pública de continuidade, especialmente da testagem em massa, para que a gente venha isolar, né, a testagem e o rastreamento das pessoas contaminadas, para que a gente venha isolar exatamente as pessoas, ou que estão em grupo de risco, que precisam de fato ficar isoladas, ou aquelas que estão contaminadas com a Covid, para que a vida possa voltar, ao menos, né, a um novo normal. E eu queria abordar contigo, eu te ouvi hoje de manhã falando sobre esse negócio de vacinas, né? Até quando a gente vai viver essa situação dessa instabilidade, a falta de previsibilidade? Porque hoje a gente sabe, né, meu filho tem 16 anos e hoje ele me perguntou, mas será que vai ter Planeta Atlântida ano que vem? Eu digo, ai, meu filho, não sei, né? Como que... Então, assim, ó, a gente está falando lá de fevereiro de 2021 e a gente está dizendo não sei ou não, né, não vai ter. Tu te colocaste à disposição, tu disse assim, não, se fizerem uma pesquisa, enfim, e quiserem voluntários, eu já levanto a mão para testar a vacina. Como é que tu entendes tudo isso, né, nessa questão médica e da evolução a partir de uma realidade possível, então, de vacinas? Eu não tenho conhecimento técnico, científico, né, para falar sobre isso. Tenho conhecimento do que eu mesmo experimentei, do que eu já vi, né. Esses testes, quando chega na fase 3 desses protocolos, é que assim, eu falo disso porque eu passei por um protocolo, né? Eu fui nos Estados Unidos exatamente para participar de um trial, né, de um protocolo desse de estudo, né? Quando chega na fase 3, esses testes, eles já passaram por várias etapas importantes. Eles já passaram pelo estudo in vitro, né, no laboratório, já houve testes em animais e já houve testes em seres humanos, né, em pequenos grupos. E a última fase, que é essa fase 3, é um grande grupo de seres humanos, milhares de pessoas aí passam por esses testes e são avaliadas. É preciso tempo para saber se tem efeitos colaterais ou não, né? Esses protocolos internacionais, que são respeitados por todos os grandes laboratórios do mundo, eles foram criados principalmente depois do evento da talidomida, que não sei se tu vai te lembrar, que era um remédio que se dava para enjoo de mulheres grávidas, tá? E a talidomida acabou causando problemas nos fetos, nas crianças, que elas nasciam, às vezes, com os braços, lembra aqueles bracinhos tortinhos, assim, né? Isso foi terrível, né? E era um remédio que não havia sido testado, é uma droga que não havia sido testada. Hoje, inclusive, a talidomida é usada para outras coisas. Já foi comprovada, ela não foi extinta, a talidomida é usada para outras coisas. Eu não lembro agora quais são os males nos quais ela atua hoje, mas com testes, né? Então, a partir disso,
se estabeleceram esses protocolos para testar as pessoas exaustivamente e ver que não tem nenhum efeito colateral que possa ser pior. No caso, por exemplo, nasce uma criança com problema, com algum defeito físico, né? É muito pior do que o enjoo, que a mãe sofre, né? É evidente. Então, foram criados esses protocolos. Mas a gente sabe, né? E eu, no caso, por experiência própria, que essas drogas, quando elas estão chegando na fase 3, elas já foram bastante testadas. Então, é bem provável que elas vão dar certo. Se tem várias drogas já entrando na fase 3, o que eu posso dizer, como uma cobaia experiente, é que, muito provavelmente, nós vamos ter várias vacinas funcionando. Muito provavelmente, aí no final do ano, no início do ano que vem. Isso da vacina russa, é bom que isso aconteça, mesmo que a vacina russa não seja, digamos assim, a melhor de todas, é bom porque vai forçar, inclusive, que os laboratórios apressem, né? Então, eu acho que no verão nós vamos ter a vacina já, as pessoas já vão... tudo indica que sim, tá? Porque agora vai se analisar todos esses lotes, né, de pessoas que participaram desses trials, e muito provavelmente aí no verão a gente vai ter... eu estava vendo, inclusive, os representantes da OMS falando a respeito disso assim, não, talvez a gente não tenha vacina, talvez, e eles erram quando eles dizem isso, porque talvez a gente não tenha vacina que dê uma imunidade para sempre, mas muitas vacinas não dão imunidade para sempre. Tem muitas vacinas que têm que ser renovadas, né? Então, se a gente tiver que tomar vacina contra a Covid-19 uma vez por ano, qual é o problema? A gente toma, né? A gente vai lá no posto de saúde ou na farmácia, seja onde for, e toma. Não tem problema nenhum. E talvez seja assim que aconteça. A gente tem que tomar, por exemplo, a vacina, acho que é contra a febre amarela, é de 10 em 10 anos que a gente toma, né? Outras vacinas é por menos tempo. Então, provavelmente vai ser isso que vai acontecer. A gente vai ter que... algumas vacinas vão ser mais efetivas, outras menos, né? E aí, dependendo da efetividade das vacinas, a gente vai tomar de tanto em tanto tempo. Legal, eu queria mandar um abraço para todos os nossos empreendedores, né, que estão nos acompanhando aí, especialmente no interior do nosso estado. E queria, Davi, poder te trazer aqui alguns comentários que estão surgindo a partir das tuas falas. Então, o Rafael Goesler, que é nosso vice-presidente, ele coloca o seguinte: o Davi escreveu sobre o uso de máscaras em Porto Alegre, cobrando por que a Prefeitura de Porto Alegre não fiscalizava. A resposta da Secretaria Municipal de Saúde da capital foi de que não haviam evidências científicas que comprovassem a eficácia da utilização de máscaras. A outra colocação, né, da Karen Jung, que diz o seguinte: por que o Davi acha que os empresários têm obrigação de investir na saúde e a prefeitura, que recebeu dinheiro para combater a pandemia, não tem feito ou cumprido com as suas obrigações? E aí eu trago o exemplo, Davi, de uma prefeitura, né, do sul do estado, que tem usado os recursos que foram destinados, então, especialmente pelo governo federal, né, para pagar folha de pagamento, para serviços urbanos, para outros gastos, e muito pouco em saúde pública, né? Mas tem proposto e feito, inclusive no último final de semana, o lockdown, impedindo as pessoas de sair de casa. Isso não é um pouquinho contraditório? Não, assim, eu acho que nesse momento, esse não é um problema da prefeitura, não é um problema do governo do estado, não é um problema do mundo inteiro, né? Então, quem puder se unir para colaborar, para ajudar na solução desse problema, eu acho que tem que tentar fazer isso, né? Não é o empresário, eu pago meus impostos. Não, nesse momento é um momento extraordinário, como se a gente estivesse em guerra, né? Então, todo mundo que puder, puxa vida, né? Quando os alemães cercaram Dunkerque, que estava lá para extinguir o exército britânico, os britânicos começaram a mandar barcos, lanchas, chatas, tal, para retirar os seus soldados, e assim eles salvaram grande parte do exército e resistiram ao exército nazista e acabaram ganhando a guerra, né? Então, nesse momento, todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que entrar nessa ajuda aí. O que eu acho que o poder público poderia fazer, no caso dos gestores públicos, acho que os gestores estão fazendo aquilo que eles acham que é o melhor,
né? Não existe má intenção de ninguém. Não existe assim, não, vamos quebrar. Eles estão fazendo porque eles acham que é melhor. Nós estamos vivendo um momento único, diferente, né? O que eu sempre digo do gestor público, quando o gestor público, ele não é um CEO, né? Ele foi eleito pela população, ele tem uma liderança legitimada pelo voto. O que ele deve fazer, eu sempre digo isso, é o seguinte: quando tem um problema desse, ele tem que usar essa liderança que ele tem para mobilizar a comunidade, né? E não é assim, o empresário tem que resolver. Não é empresário, sabe? O gestor público tem que fazer o seguinte: vamos juntar aqui os empresários que querem ajudar, os representantes de diversas categorias, sindicatos, etc., vamos nos reunir, vamos nos unir para tentar resolver esse problema. Qual é a melhor forma para a gente resolver esse problema? Olha, vamos tentar fazer com que grande parte, o que a gente puder manter aberto da economia, nós vamos manter aberto, certo? Agora, temos que cuidar, temos que fazer com que essa doença não se espalhe. Como é que nós vamos fazer, né? O que a gente precisa fazer para que a gente saia dessa enrascada? Nós precisamos, e é isso que eu disse, que eu sempre digo assim, vamos listar, qual é a saída para nós? Olha, não tem exatamente saída, mas tem como a gente minorar esse problema. O que a gente tem que fazer? Temos UTIs, tá? Então, quantas UTIs nós precisamos? Tinha um número ali, 600. Não são 600, 1.200 UTI. O que mais? Precisamos de tantos intensivistas, 500 intensivistas, sei lá, estou chutando, tá? Estou falando só. Então, mais 500 intensivistas. Precisamos de tantas máscaras, tantos litros de álcool gel. Vamos relacionar o que a gente precisa. Respiradores, não sei o quê. Vamos relacionar, é disso que a gente precisa. Então, olha, pessoal, junta os líderes todos da comunidade, inclusive os empresários, inclusive os jornalistas, inclusive os sindicalistas, todo mundo. Olha, nós precisamos alcançar essa meta aqui. É esse o nosso objetivo. A gente tem que resolver isso aqui, e isso aqui que a gente precisa alcançar. Então, vamos lá. O que a gente precisa? Precisamos de tanto. Que plano tu pode ajudar com tanto? Ciclano, tu pode fazer isso, sabe? E é assim que a gente vai encontrar uma solução para um problema que é de todo mundo. Porque se as coisas ficarem fechadas, o empresário perde, o trabalhador perde, a prefeitura perde, eu perco, todo mundo perde. Ao mesmo tempo, se a doença graçar, e se muitas pessoas começarem a morrer, todos nós perdemos também. Então, a gente tem que temos que fazer uma equação aí que resolva tudo isso. E eu sei, a gente está vendo aí, que todo mundo quer resolver, né? Ninguém está com má vontade, ninguém tem má intenção. Né, a gente vive um momento de amargura no Brasil. Sabe, de amargura, as pessoas estão amargas, as pessoas elas querem ver sempre o defeito, sempre a coisa ruim em todos os outros. Sempre é o negativo que as pessoas estão procurando no outro, sabe? Eu acho que tem que procurar o positivo. Como dizia Jesus, né, o mal é o que sai da boca do homem. Né? Aqui, tu julga com a tua medida, tu julga os outros com a tua medida. Então, se tu só vê a coisa ruim, se só vê a coisa negativa, é porque o ruim e o negativo está dentro de ti. A gente tem que se afastar disso. Vamos começar a buscar as coisas boas, seja nos gestores públicos, nos empresários, nos trabalhadores, nos sindicalistas, em todo mundo, né? Porque senão a gente sempre fica com essa ânsia de conspirar e de ver conspiração em tudo. Isso são esses comunistas que não se tem. Não, isso, esses fascistas, isso, esses bolsonaristas, esses lulistas. Não é assim. Todo mundo é brasileiro, todos os brasileiros aqui somos um só, os gaúchos somos um só, de certa forma, e a gente vive todo mundo junto. Não era assim antes. Por que tem que ser assim agora? Mudou, o PT fez isso, o Bolsonaro fez aquilo. Esquece isso. A gente tem que se concentrar numa solução, numa busca de solução, porque está todo mundo metido nisso, o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, não tem essa história, não é por isso, é por aquilo, é por causa do fulano, do beltrano, do chinês. Não tem culpado nisso. A gente não tem que buscar culpados, a gente tem que buscar soluções. É isso que a gente tem que fazer. E a gente tem que se unir para fazer isso aí. Tem que se unir. E essa união, nisso que eu digo que a autoridade, o gestor público, ele tem que buscar essa união. Tem que chegar e dizer, pessoal, vamos juntos aqui. O que a gente tem que fazer? Olha, o cinema não pode funcionar, tá na cara, não pode funcionar. Então não funciona. Tá, mas vamos quebrar o cinema. A gente vai ter que quebrar cinema? É isso? Ou a gente vai poder fazer no drive-in?
Não, os cinemas vão quebrar. Bom, paciência. Se vai ter que quebrar, não tem outra saída, paciência. Futebol vai ter que ser sem público. Vocês precisam de público? Não vai adiantar, vai ter que ser sem público. Se vocês quiserem, vai ter que jogar sem público, tá? Tudo bem. Shopping, como é que nós vamos fazer para funcionar o shopping? O pensamento é como é que nós vamos fazer para a sociedade funcionar com condições sanitárias. Shopping vai funcionar. Como é que vai funcionar o shopping? Como estão fazendo ali. Entra um pouquinho de gente de cada vez, tem poucas pessoas nas lojas, tem distanciamento, medem a febre, álcool gel, na saída e na entrada, tudo controlado. O mercado público, por exemplo, os supermercados abertos e o mercado público fechado. Por que o mercado público está fechado? Né? Aí teve um secretário que a gente entrevistou no Timeline e eu perguntei isso para ele, e ele disse assim, não, mas no mercado público é uma característica de mais aglomeração, mas então vamos evitar isso. Vamos deixar as lojas abertas com pouca gente. Olha, não pode, tem que ficar aqui, tem uma marca aqui para fila. Sabe, todas essas coisas a gente tem que ver, mas todo mundo junto. A gente tem que parar de se acusar, de apontar o dedo. Sabe? É uma sociedade, nós estamos uma sociedade amarga, e a gente tem que remover isso da nossa frente, tem que pensar, vamos olhar as coisas de uma forma positiva. Né? Eu vejo isso, estou falando demais, talvez, eu vejo isso por mim, que eu digo por mim, pelos meus colegas todos, é impressionante, o prazer que as pessoas sentem em ver as coisas negativas, em procurar as coisas negativas e fazer a crítica deletéria, a crítica azeda, agressiva, às vezes, é o prazer que as pessoas sentem. Isso foi, talvez, cevado pelas redes sociais, que tem essa característica, talvez tenha sido isso aí. Mas é mais do que isso. É uma angústia que as pessoas têm de apontar que o fulano está errado, o Beltrano é não sei o quê, sabe? E aí eu vejo, às vezes eu respondo, em geral eu não respondo, mas às vezes eu digo assim, tu nem me conhece, como é que tu pode dizer uma coisa dessa de mim? Né? Eu digo, mas como é que as pessoas fazem isso com quem nem conhecem pessoalmente? Sabe? Ou então, às vezes, esses dias criticaram um colega meu, não vou dizer o nome, mas eu disse para a pessoa que criticou, esse cara aí é um bom pai de família, uma pessoa legal, que faz tudo direito. Como é que tu pode dizer uma coisa dessas do cara? Tu é um lixo. Não é um lixo, ninguém é um lixo, sabe? E a gente tem que parar com isso. A gente tem que, vamos pensar positivamente. Agora, o que a gente tinha que fazer era se unir. Como é que nós vamos sair dessa enrascada? Todo mundo junto, né? Autoridades, empresários, todo mundo. Enfim. Não, exatamente, concordo, super concordo, né? Até porque eu geralmente concordo contigo, discordo muito pouco, assim, das tuas opiniões, né? Mas, sabe, Davi, o que a gente percebe? Que está faltando também diálogo por parte dos gestores públicos, porque hoje eles é que têm a caneta para tomar as decisões, né? E quando a gente entende e se coloca à disposição para auxiliar, esse diálogo ele é fundamental para que todas as partes sejam ouvidas e literalmente, né, sejam parte do problema, porque são, mas também da busca pela solução. Então, acho que tem um autoritarismo também muito grande por parte de gestores que tomam decisões que impactam, né, toda uma comunidade, sem que haja, de fato, esse bom senso e equilíbrio. De novo, a gente volta para a questão do equilíbrio. Mas vamos dar uma pimentadinha aqui, ó. Concordo com a opinião de que o negativismo está muito forte no nosso país e, infelizmente, o jornalismo anda de mãos dadas com esta visão. E aí eu trago aqui mais alguns comentários no sentido de que a imprensa está buscando, né, alguns, enfim, veículos de comunicação, fique em casa porque tem a garantia, né, que os seus funcionários poderão receber, e também na visão do servidor público de que tem a garantia do seu salário. Então o hashtag fica em casa é muito fácil de ser proferido, né? Mas na prática não é bem assim. Então, como é que tu entende essa questão do jornalismo também, jornalistas trazendo uma visão tão negativa para esse momento? Sim, eu acho que essa é uma crítica procedente à imprensa. Assim, a crítica de que a imprensa muitas vezes assim, é negativa, ou ela muitas vezes ela poderia buscar mais soluções para as coisas. Tá? Existe até uma tese de jornalismo de soluções, por exemplo, que a Marta Gleich, que é a nossa editora-chefe, nossa diretora de redação, ela tentando
implantar na RBS, e é um viés interessante, sabe? Eu acho que muitas vezes realmente a imprensa precisa olhar mais para coisas positivas mesmo, sabe? Não só, claro, tem que fazer denúncia, tem que mostrar o que está errado, mas muitas vezes tem que mostrar também o que está certo. Isso é verdade. Qual era a outra... Eu falava justamente da falta de diálogo do poder público. Não, mas teve uma outra... Da questão da imprensa, que busca o hashtag Fica em Casa, sendo que o servidor o Fica em Casa, isso aí que as pessoas estão falando do Fica em Casa, é o seguinte, assim, e aí está dizendo ali assim, não, a imprensa sabe que os veículos de imprensa estão perdendo muito com essa pandemia, muito. Tem muitos fechando, né? Tem muitos demitindo, né? Imagina o que, por exemplo, a Globo perde paralisando as suas novelas e não transmitindo futebol. Estou falando da Globo, que é o grande veículo do Brasil, né? Todo mundo fala Globo. Né? E imagina o que ela perde com isso. Ela perde horrores. Perde fortunas. Estão perdendo, então, os veículos de imprensa estão perdendo muito com o Fica em Casa também. A questão do Fica em Casa, que eu acho que é importante a gente ressaltar, é o seguinte: quem pode ficar em casa tem que ficar em casa. Quem pode ficar em casa tem que ficar em casa. Isso tem que ser ressaltado. Agora, nós temos que compreender que na nossa sociedade, muita gente, a maioria ou metade da população, talvez, ou da força produtiva, não pode ficar em casa. Porque não tem condições de ficar em casa, por tudo aquilo que nós já elencamos, né, todos aqueles motivos. Tem gente que precisa sobreviver. Né? Então, nessas pessoas assim, fica em casa. Quem pode ficar em casa, fique. Porque daí provavelmente não vai pegar essa doença. Vai ser mais difícil de pegar. Pode até se contaminar em casa, uma pessoa que vem da rua e tal, sei lá, uma teleentrega, qualquer coisa assim, pode acontecer, mas é mais difícil, né? Então, quem puder ficar em casa, fique em casa. Acho que é isso que é importante dizer. Agora, quem não puder ficar em casa, para esses que não podem ficar em casa, para os empresários que não podem mais manter os seus negócios fechados ou vão fechar definitivamente, para esses é que a gente tem que se voltar agora. Como é que nós vamos fazer para que essas pessoas, para que esses empresários possam abrir os seus estabelecimentos e para que esses trabalhadores possam trabalhar sem que eles sejam contaminados, sem que fiquem doentes, sem que sejam entubados no hospital, 100 e tantos dias no hospital ou morram. Né? Como é que nós vamos fazer para evitar isso? Então, para fazer com que aquilo que é indispensável abrir ou funcionar, possa abrir e funcionar com segurança. É nisso que a gente tem que pensar. Né? E não é uma exceção. A gente sabe que quase 50% dos trabalhadores do Brasil são informais, por exemplo. Né? Como é que essas pessoas vão viver? Elas não podem ficar em casa. Como é que o motorista do Uber vai ficar em casa? Como é que o dono do pequeno comércio vai ficar em casa, manter o seu comércio fechado por 5 meses? Não, ele não consegue. Ele vai quebrar. Né? Então, como é que a gente tem... O mesmo o grande empreendedor, ele tem um fôlego para determinado tempo, não tem mais. Né? Então, nisso que a gente tem que pensar, nessas pessoas que não podem ficar em casa, é que a gente tem que pensar. O Fica em Casa é para quem puder ficar em casa. Né? Não vai lá se aglomerar no parque, não vai fazer festa, não vai, sabe, sair sem precisar sair. Acho que essa é a ideia que tem que ser disseminada. Tem uma colocação aqui, né? A bandeira vermelha é o maior engodo da história. Feriu apenas o comércio e empresários que dependem de seus negócios para a sua sobrevivência e de seus funcionários. O restante, todo foi considerado essencial e permaneceu aberto. Eu queria abordar justamente contigo essa questão, o que é essencial, né, Davi? Se a gente percebe e o governo define o que é essencial. Essencial para mim é o meu trabalho. É daí que eu tiro a renda para poder sustentar, levar comida e o que o meu filho precisa, né? Quando a gente tem essa dificuldade de entender o que é essencial para a sociedade, fica essa dúvida, né? E, de novo, a radicalização do próprio debate, porque aí fica nós contra eles. Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer o que é essencial e o que deixa de ser essencial. Acho que o que eu sei é que todo esse debate, toda essa discussão, ela tem que ser feita pontualmente. Não pode ser abrangente, né?
Tem que chegar lá, cada município, cada estado, no caso de cada município do Rio Grande do Sul, tem que se reunir, tem que dizer assim, olha, aqui nós podemos abrir, isso que a gente tem que apertar aqui, aqui nessa parte, isso que a gente tem que entender. Isso que se falou antes, assim, quando a gente tinha poucos infectados no Rio Grande do Sul, era fácil mapear os contatos de cada um, por exemplo. Agora já tem muito mais, né? Tem milhares, e fica mais difícil. Então, mapear os contatos de quem está infectado, isolar essas pessoas, tudo isso, sabe, pode ser feito. Mas, como estou dizendo, se a gente conseguir fazer com que, setorizar isso, fazer com que haja uma abordagem pensando nas exceções, acho que é importante isso. Não vamos pensar nas exceções. Agora é o momento da gente pensar nas exceções. O que é? Olha, a gente tem que fechar tudo menos as exceções. Quais são as exceções? São várias coisas, né? Então, vamos pensar nas exceções. Olha, o ideal, como eu disse, quer resolver o problema da doença, tranca todo mundo em casa, morre todo mundo de fome, mas todo resolve o problema da doença. Não é assim que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui tem que funcionar. Por exemplo, tá? Ônibus. Ônibus é um vetor de contaminação. Como é que nós vamos fazer para que o ônibus, que não haja contaminação no ônibus? Olha, chegou no final da linha, ele é todo higienizado, tal, esse tipo de coisa, sabe? Então, vamos estudar ônibus, fator de contaminação. Outra coisa, elevador de prédio, tá? Só pode descer uma pessoa por vez no elevador, esse tipo de norma, assim, sabe? Eu sei que já existem algumas coisas a esse respeito, mas tem que ser um troço mais rígido para que se possa relaxar um pouco em outras áreas que precisam desse relaxamento, né? Eu citei a construção civil, por exemplo, né? A construção civil pode funcionar, tanto que as obras públicas continuam, as privadas é que tinham ficado paradas, né? Então, deixa a construção civil funcionar. E assim vai, a gente tem que e setorialmente para que se possa tratar de cada exceção, de cada caso especial, com a sua particularidade, sabe? E dando um tratamento assim que isso vai custar muito, talvez, mas custa muito mais fechar tudo, né? Boa, vamos mudar o jazz. Davi, a gente está vivendo ou pretendemos viver um novo normal, né? As pessoas estão distanciadas umas das outras, trabalhando em casa. A tecnologia propicia, né, toda essa solução. Hoje nós estamos aqui conversando, né, através de uma telinha. Como é que tu entendes isso, né? Como é que vai caminhar a humanidade nesse sentido? Porque não é algo, né, na China, Europa, Estados Unidos, grandes potências, não. Brasil, interior do nosso estado, as pessoas estão se conectando através de redes sociais, mas também aumenta, né, o radicalismo do debate em função das próprias redes sociais, e as pessoas muitas vezes se permitem, por não estar próximas, dizerem o que pensam, né, sem muitas vezes fazer o exercício da empatia, porque a gente está distante através, né, ou se conectando por uma telinha de computador. Como é que tu tá vendo tudo isso? Algumas mudanças vão acontecer, né? A gente está vendo que a gente pode fazer muitas coisas de forma online, né? Que vai economizar tempo, vai economizar viagens, vai economizar tudo isso vai acontecer, né? No entanto, essa radicalização aí que tu está te referindo, ela existe mesmo, né? A gente ainda vai ter que aprender a lidar melhor com isso, porque o grande irmão, né, que se falava, né, no Aldous Huxley, né, o Admirável Mundo Novo, o grande irmão, né, Big Brother, ele já existe, né? Ele já existe. A gente vê, por exemplo, agora aqueles caras, o sujeito está humilhando o motoboy, o outro humilhando o policial, o outro humilhando o fiscal. A gente só sabe que isso aconteceu porque tinha gente filmando. Então, hoje, tudo é filmado, né? O policial, aquele que botou o joelho no pescoço do George Floyd, lá nos Estados Unidos, que foi filmado. Então, por isso que gerou toda aquela revolta. Outras coisas mais são filmadas, e aqui a gente está tendo essa conversa aqui,
Antes, como tu disse, ela era a gente está falando antes, né? Era uma conversa para 200 pessoas, hoje é para muito mais pessoas, e depois fica gravado e é reproduzido, e as pessoas... Então, se eu disser uma grande besteira aqui, fica registrado, e vai, e aquilo tem repercussão, né? Então tem essa grande diferença. A gente já está no Big Brother, né? Nossos atos, nossas falas, eles já estão todos filmados e gravados, né? Então isso é algo que já mudou o mundo, né? Que já mudou o mundo, mas que vai mudar mais ainda quando as pessoas perceberem isso, que elas estão sempre sendo vigiadas. Isso pode ser muito ruim por um lado, mas pode ser bom por outro. De repente as pessoas possam se comportar mais. Por exemplo, isso que está falando aí da agressividade, eu acho que é triste isso, sabe? Das pessoas tratarem das outras, se referirem às outras com agressividade, às vezes pessoas que elas não conhecem, que elas nunca viram, né? Mas porque o fulano diz algo com que elas não concordam, ou porque o fulano tem uma posição política, ou seja, o que for ali, que não é a delas, né, que não é da grey delas, vamos dizer assim, né, elas vão lá e atacam. Mas não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Imagina se a gente vivesse sempre só com pessoas que pensam igual e que têm sempre os mesmos posicionamentos. Ia ser eu, por exemplo, nem a minha mãe ia ficar junto comigo. Porque, né, ninguém concorda 100% com outra pessoa, né? Mas eu acho que é interessante também, porque o conhecimento ele está muito mais disponível, né? E isso faz com que a distância entre classes sociais, inclusive, né, fique mais abrandada. Porque a gente falava do Tá na Mesa. O Tá na Mesa era um evento, né, que há mais de 25 anos acontecia para um público de 200, 250 pessoas que pagavam o seu almoço para estar aqui, né, recebendo informações, conteúdo. Hoje a gente está distribuindo de forma gratuita, né, essa possibilidade desse contato contigo, e isso vai ficar disponível para as pessoas terem acesso. Então eu acho que esse é um grande ganho, né, especialmente daquelas pessoas que são de baixa renda ou que têm mais dificuldade de acessar conteúdos que são importantes, né, de pensadores, jornalistas, enfim, com inteligência e esse discernimento para poder pontuar situações. Acho que isso é muito bom. Mas eu queria também voltar contigo, né? Eu estava lendo o teu artigo que falava por que John Lennon decidiu fazer apenas pão. Eu acho que trazendo um pouquinho, né, para esse momento que a gente vive, da questão da simplicidade, o quanto a gente está valorizando as relações familiares. Eu vejo por mim, né, poxa, eu usei muito pouco sapato de salto alto nesses últimos tempos, né, usei muito moletom e não deixei de ter meus posicionamentos, de trabalhar, de ser efetiva. Então, acho que isto também muda, né? Tu acha que isso veio para ficar, Davi? Eu acho que vai causar uma mudança. Hoje, a minha coluna de hoje é sobre isso. É sobre isso que eu digo o seguinte, que falando até eu escrevi, na verdade, quase como uma sequência dessa coluna aí. Porque as pessoas, tu já viu um monte de gente que está começando a fazer pão em casa? As pessoas fazem pão. Eu tenho vários amigos que aprendi a fazer pão. E o que pão significa, o que fazer o pão significa, tu colocas bem isso, né? Isso, porque é uma coisa, não existe nada mais familiar, mais doméstico e mais, assim, de chão, né? Do que fazer pão. Porque é uma coisa milenar, é um alimento milenar. Desde que a civilização, o pão foi produzido lá com fermentação do trigo, lá atrás, lá pelos egípcios, na Mesopotâmia e tal. Então, esse ato assim de raiz, sabe, de ser humano raiz, vamos dizer assim, é de certa forma um retorno, digamos, àqueles fundamentos, né, que a gente tem assim da vida em família, né, da harmonia em família, que se tentar buscar, a hora que bota o pão na mesa, vamos partilhar, repartir o pão, né? E esse tipo de coisa, eu acho que para muitas pessoas vai servir para isso. Né, pessoas que de repente não valorizavam tanto essa convivência em casa, as pessoas estão descobrindo suas casas. As pessoas não tinham lá a casa, que elas passavam como turistas e agora estão descobrindo as suas casas.
Né? Isso é uma coisa que talvez seja boa para a gente, né? Porque, na verdade, a gente fica falando, assim, a gente fica com objetivos, metas, com sonhos, com desejos e tal, mas as coisas simples do dia a dia são as coisas que fazem com que a gente realmente seja feliz, né? Que é uma boa convivência com as outras pessoas, uma boa comida, né? Um lugar legal para se estar e tal. É isso que faz com que a gente viva feliz, né? Não são grandes glórias, fortunas, etc., né? Então, essa volta, digamos assim, às raízes, né? Ela talvez seja uma coisa boa. Claro que, passada a pandemia, depois que vier a vacina, é evidente que a gente se esquece do mal, né? A gente esquece da dor. A gente sentiu uma dor terrível, tal, mas aí terminou e tu não te lembra mais de como era aquela dor, né? Tu toca a tua vida, mas alguma coisa fica. A gente está valorizando... Não, legal, a gente está valorizando muito essa questão da simplicidade, né? Falava com um psiquiatra que ele dizia assim, nossa, nós nunca valorizamos tanto pai e mãe, a distância que nós temos deles, mas Simone, não te ilude, isso vai passar, né? Daqui a 1 ano a gente já vai estar naquela correria, na ostentação, é luxo, é tudo de novo, porque talvez isso não venha para ficar. Eu desejo que venha, que ao menos a gente consiga, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Mas ter mais equilíbrio até nas nossas relações de trabalho, relações familiares, que me parece, né, que hoje as pessoas não conseguem ter esse equilíbrio. É muito trabalho, ou aqueles que abandonam tudo, meio John Lennon, assim, para ficar apenas fazendo pão. Não, mas como eu te disse, assim, a gente esquece da dor. Até porque se a gente sempre se lembrasse das dores que a gente sente, ia ser insuportável a vida, a gente viver sempre traumatizado. Então a gente se esquece, nosso cérebro trabalha isso, para se esquecer dos momentos ruins, da dor, e aproveitar aquilo que tem de bom no dia, né? A gente se esquece, mas fica. Alguma coisa daquela experiência fica. Lá no teu inconsciente, sabe? A gente sabe, não, peraí, eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa alternativa, eu tenho esse tipo de vida que também é uma vida que eu posso levar, e que, sabe? Sempre fica alguma coisa, algum aprendizado da dor da gente, né? A gente só aprende com dor, na verdade, né? Não, então tem outra possibilidade de aprender. Vamos falar de Lula e Bolsonaro. Enfim, o Lula, ele ainda existe assim na condição de grande líder, né, da oposição no nosso país. Te pergunto isso, Davi, porque eu acho que é muito rica a experiência que vocês tiveram recentemente, né, de entrevistar o ex-presidente Lula, negando tudo aquilo que nós já vimos, né, como algo real e que aconteceu com ele, que aconteceu na sua gestão, enfim, na sucessão. Como é que tu, a partir desta interação com ele, né, consegue fazer essa avaliação sobre futuro? Como é que a oposição, e a gente falava sobre essa polarização, a radicalização do debate, e isso está muito presente, né? Ou amo, ou odeio, ou concordo, ou discordo, e a gente não consegue transitar bem no contraditório. O Lula, ele existe ainda? O Lula, ele era muito maior preso do que livre. O Lula livre diminuiu muito, né? Assim, a influência dele, a repercussão do que ele faz, diminuiu muito, não tem nenhuma dúvida disso, né? É evidente que ele, como uma figura histórica no Brasil, conseguiu organizar um partido de uma forma muito, muito orgânica, muito sistemática, muito eficiente, como nenhum outro partido na história do Brasil, nem o PTB do Getúlio Vargas conseguiu a organicidade do PT, né, e conseguiu a penetração que o PT tem em diversos estamentos da sociedade, né? O PT ele se infiltrou em diversas instâncias, né, da sociedade brasileira. Isso nenhum partido conseguiu fazer, como o PT conseguiu, né? E o Lula conseguiu muito disso também, tanto que ele tem adeptos, são seguidores, né? Assim, uma coisa fanatizante, assim, né? O lulismo, né? Mas ele, como líder político, diminuiu muito depois que saiu da cadeia, porque ele tinha um discurso antes, era Lula livre, aquela coisa, né? O Papa falava, o cara no exterior, o Chomsky, que era nos Estados Unidos,
sabe? Agora ele está livre. Agora ele está livre, então não existe uma Lula livre, já está livre, né? Ao mesmo tempo, vamos dizer assim, vamos supor que ele consiga se candidatar, né, lá adiante, ele em 2022, eu acho que não vai conseguir, mas vamos supor que consiga se candidatar, ele mesmo assim, ele não consegue mobilizar a grande parte da população que ele mobilizava antes, porque, se a gente for lembrar, o Lula concorreu em 89, perdeu, depois concorreu em 94, perdeu, concorreu em 98, perdeu, né? E finalmente ganhou em 2002. Por que ele ganhou em 2002? Porque ele conseguiu aquela carta aos brasileiros, que foi o Pallotti que fez, tá? Foi um dos principais mentores e tal. Ele conseguiu fazer com que a classe média o aceitasse, né? E hoje a classe média, a grande maioria da classe média não o aceita mais, né? Porque houve uma mudança, inclusive, da primeira gestão dele, que tinha um caminho, a partir dali as coisas foram mudando e o discurso dele mesmo foi se radicalizando dentro do próprio PT, então ele afugentou a classe média. Então hoje grande parte da classe média não vota no Lula e não votaria mais no Lula. Então, mesmo que ele consiga se candidatar em 2022, o que é bastante improvável, né? Ele não conseguiria se eleger. Ele não teria essa... o Brasil, a gente falando das dores, né? As coisas, elas passam, sabe? De repente, tem uma ruptura, tem uma quebra e não volta mais, sabe? O Lula me parece muito mais um personagem do passado. O Brizola em 89, ele quase foi presidente da República. Ele perdeu por 500 mil votos para o Lula. Ele ia para o segundo turno, talvez ele ganhasse do Collor, né? E em 94, ele ficou em 5º lugar. Foi um vexame que o Brizola fez na eleição. De 89 para 94. Né? No final de 89, pensei, foram 4 anos de diferença só. Né? Que aquilo se quebrou, aquele encanto, assim, aquilo que o Brizola parecia representar para as pessoas, para a sociedade. Né? E o Lula, a mesma coisa. O Lula hoje, se as pessoas forem às urnas, eu não sei quem vai ser candidato, ele supõe, né? Bolsonaro, Moro e tal. Né? O que vai acontecer é que o Lula vai ser o velho, vai ser o antigo, o já passado. Não estou nem levando em consideração denúncias contra ele, nem nada disso aí. Mas assim, isso já foi testado, e a população brasileira tem uma tendência primeiro, de votar no presidente que está eleito, que já foi eleito no segundo mandato, ela tem essa tendência, e a outra tendência é votar no novo, né? E o Lula não representaria o novo. Davi, e o Bolsonaro? Bolsonaro, né, surge como uma nova liderança, amado por muitos, odiado por outros tantos, e passou muito tempo indo para a cerca e fomentando, né, a própria discórdia, o radicalismo. Agora ele se acalma, ele dá um passo atrás. Ele, com a pandemia, ocupa um lugar também que era do Lula, nessa questão, né, de baixa renda, acenando com recursos, e agora numa tendência de continuidade. Eu ouvi hoje também vocês falando muito sobre isso. Como é que tu enxergas o Bolsonaro e a continuidade do governo dele e uma possível reeleição? Assim, o Bolsonaro, isso que tu citaste da cerca aí é muito importante, porque assim, no início do governo dele, ele estava falando para o eleitor dele, sabe? Aquele discurso radical, aquelas declarações estapafúrdias, às vezes, muitas vezes grosseiras e tal. Ele estava atendendo o eleitor dele, porque ele está pensando, não, eu tenho que atender esses caras que me elegeram, são eles que vão me reeleger. Para ele que estava falando, para esses caras que estava falando, para os, entre aspas, ideológicos, né? Como se diz que o ministério dele tem a ala ideológica, a ala militar e a ala mais técnica. Não, ele está falando para os ideológicos, né, para o eleitor dele. Né, esse cara que quer isso mesmo dele, que ele seja politicamente correto, que ele rompa com certos parâmetros que estavam estabelecidos antes. Né. Mas o que aconteceu? E aí ele continuou na pandemia, continuou sendo politicamente correto, aquele negócio de ir para aglomeração, quando você tem, não usar máscara, cloroquina, aquelas coisas todas assim, né? Mas ele provou
do mel. Ele provou do mel. Quando ele deu o auxílio emergencial e sentiu que a popularidade dele cresceu e viu que era foi uma coisa que a população se consolou, de certa forma, né, de tudo que ele disse que está acontecendo, e mais do que isso, salvou muita gente até, né? Então, ele viu, o Lula passou por um processo parecido, porque o Lula entrou e tentou fazer o Fome Zero. Lembra que ele tentou fazer o Fome Zero? Não deu certo o Fome Zero, né? Era um programa e tal, mas não era. E, de repente, ele pegou aquele programa que até que já existia antes do Fernando Henrique Cardoso, o Bolsa Família, lançou aquilo e viu que aquilo ali foi algo que deu muito resultado, né? Eleitoral, inclusive, principalmente, né? E o Bolsonaro viu isso também. Então, assim, esse caminho ele vai seguir. Eu não sei como é que vai ficar esse auxílio, porque agora estou falando de Renda Brasil, coisa que o valha, né? Não sei se vai ser R$400, ou 200, ou 300, ou 100, não sei quanto é que vai ser, mas ele vai fazer isso, porque isso aí dá voto. Isso aí garante a reeleição. Agora, o que vai acontecer a partir disso? Aí é que a gente vai ter que descobrir. Hoje a gente estava entrevistando o Nery, né, que é um economista, e ele está dizendo, olha, eu perguntei, matematicamente é possível isso? Ele disse, olha, matematicamente é possível. Mas como é que vai ter que ser uma opção política? O que vai ter que renunciar ao quê para poder fazer isso? Né? Ao mesmo tempo, estamos falando aqui para uma plateia de empresários, tá? O que vai significar isso? Mais poder de consumo para as pessoas? Isso vai voltar para a economia? Isso vai gerar mais empregos, porque gira a roda da economia, inclusive mais impostos? Eu não sei nada disso. Sabe como é que vai ser isso? Qual vai ser o resultado disso? Ou, ao contrário, vai endividar ainda mais o Estado, vai gerar déficit, o Estado vai ter que emitir mais dinheiro e gerar inflação, por exemplo. Ninguém quer, né, que volte. Nos anos 80 era aquele horror da inflação, né? Então, tudo isso a gente tem que medir, né? Pesar na balança. E por outro lado, né, Davi, também... Certo, né? Olha, Simone, é certo que ele vai por esse caminho. Mas eu ia dizer o seguinte, por outro lado, teve uma baixa, né, no Ministério da Economia, dois líderes, né, que acabaram abandonando aí o barco por não acreditar nesse tipo de política pública, por ter esse viés mais liberal, né? E como é que o Bolsonaro vai conduzir o seu governo? O Guedes é liberal, evidentemente, e a ideia do Ministério da Economia, que é um super ministério, é implantar uma agenda liberal. Só que existe o desejo do presidente da República e ele vai passar por cima disso, como passou por cima do Moro, do Mandetta, de outros. Se o Guedes não concordar com isso, o Guedes vai sair. É evidente que vai sair. Porque tem aí no caso um desejo maior, uma vontade maior que é do presidente da República. Ele vai dizer, não, eu quero fazer isso aqui. Ele vai fazer. E é muito difícil ele resistir a essa tentação. Muito difícil. Porque é uma garantia de eleição, né, que ele tem. Uma garantia. Isso, pega 40 milhões de brasileiros, 60 milhões de brasileiros, dá R$200 para cada um. Né? Agora, esse detalhe que o Nery falou hoje é um detalhe importante. Hoje são 40 milhões, parece, que recebem auxílio emergencial, não tenho certeza, ou 60 milhões. Tá? Depois, se tu baixar para 200, as pessoas vão encarar isso como uma redução de renda e vão ficar brabas? Ou vão encarar isso como um ganho que elas não tinham antes, um valor que elas não tinham antes e agora tem, né? Então tem esse drama também, né? Que não sabe como é que as pessoas vão reagir. Eu acho, e agora é palpite, né? Eu acho que se 60 milhões de pessoas receberem R$200 por mês do governo, o governo se reelege. Isso é bem interessante, né? E a gente tem um outro aspecto também, que com essa retração econômica em função da pandemia, né, a gente percebe que o governo ele vai ter que ser mais ágil e colocar mais dinheiro também e provavelmente mais obras públicas, né, do que a própria privatização, fazendo tudo isso por conta da iniciativa privada. Que é de novo um recurso do outro governo, que é o PAC. Né? O PAC nada mais do que o PAC, é a mesma coisa.
Então, esse recurso ao populismo, entre aspas, aí, ele volta e meia, o governo lança mão disso. Ele lança mão disso. O que vai significar isso? Os Estados Unidos fizeram isso, né, com Roosevelt, quando teve a quebra da Bolsa em 1929, os Estados Unidos entraram em grande crise econômica, recessão terrível, desemprego, né? Tem um livro do John Steinbeck, As Vinhas da Ira, que ele conta as famílias, a história de uma família andando, procurando trabalho, morrendo de fome pelo sul dos Estados Unidos, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos. Aí o que o Roosevelt fez? Ele fez o New Deal, aquele que é exatamente um programa de obras públicas, fazia estradas ali, botava todo mundo, que esses caras, que às vezes não precisavam, botava os caras a trabalhar para eles receberem. Era uma forma de governo fazer aquelas obras públicas, botar dinheiro na economia e fazer, né, os Estados Unidos se recuperarem. Mas isso foi por um tempo. Né? Depois, os Estados Unidos recuperados voltaram, né, nos Estados Unidos acontece isso sempre, né? Mas eles podem. Sim, eles podem, claro. Não, eu digo assim, mas acontece assim, quando tem um pouco de crise, aí o Estado aumenta, quando não tem crise o Estado diminui, eles conseguem fazer esse jogo, né? Aí dá um pouco mais de fôlego para a economia. Em 2008 foi assim, teve toda aquela grande crise lá dos bancos e tal, do financiamento da casa própria, né? E aí o que aconteceu? Teve um pouco mais de intervenção do Estado, depois diminui um pouco, né? Assim vai. Como é que tem que ser pensado o Brasil, né? O que o Brasil tem que fazer? Como é que vai gerir essas coisas todas? Esse que é o grande lance, né? Porque o Brasil é diferente dos Estados Unidos, não tem as mesmas condições. Agora vai ser subsídio, como eu digo, bota esse dinheiro na economia, vai voltar, vai aumentar o consumo, né? Ao mesmo tempo, nós temos uma massa de gente trabalhadora sem preparo. A gente tem um grande investimento no terceiro grau, nas universidades, e pouco investimento no ensino básico e fundamental, que é o mais importante, né? Davi, e a gente não vai poder se furtar de falar sobre o que está na nossa, né, timeline, nos nossos grupos, e especialmente, né, na visão agora dos empresários, reforma tributária. Você tem acompanhado um pouquinho essa questão de reforma tributária nacional e estadual? Como é que tu está entendendo esse momento, né? Momento de pandemia, retração econômica, dificuldade do setor produtivo e toda essa discussão a nível nacional, Congresso e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul falando sobre reforma tributária, que tem, né, nas entrelinhas o aumento de tributos para os gaúchos e os brasileiros. Então, a partir desta lógica, né, vamos modernizar, vamos simplificar, mas aí coloca, de alguma forma, né, algo para manter a arrecadação ou até ampliá-la. A reforma tributária honesta no Brasil, e aí, de novo, estou falando só como observador, porque não é um assunto que eu domine, né? Mas, assim, a reforma tributária honesta seria aquela que incidisse mais na renda e menos no produto, né? Porque a gente tem, eu sempre digo o seguinte, eu vou comprar essa garrafa térmica aqui que eu estou usando para o meu chimarrão, tá? Ela custa R$100, né? E tem R$40 de imposto. Eu pago esses R$40 de imposto, o cara ali que é que tem o seu trabalho informal, que ganha muito menos do que eu, paga R$40, e o grande empresário lá, né, paga os mesmos R$40 de imposto. Quer dizer, o grande empresário não vai comprar 10 garrafas térmicas, só precisa de uma. Eu também só preciso de uma, e o cara lá o guardador de carro também só precisa de uma. E nós três vamos pagar o mesmo imposto. Né? Então, é injusto isso aí. O justo dos Estados Unidos acontece assim, existe pouco imposto sobre os produtos. Existe pouco imposto, existe mais imposto sobre a renda. Aqui tem menos imposto sobre a renda e mais sobre a produção de produtos, a comercialização dos produtos e tal. Eu acho que esse seria um tipo de imposto mais justo no Brasil, se fizesse isso, né? Aí tu desonera um pouco
quem produz, desonera um pouco até quem vende, né? E bota mais na renda, né? Que seria muito mais justo. Seria esse tipo de reforma que eu acho que seria indispensável. Outra coisa que é importante é o tipo de arrecadação, quer dizer, essa reforma tributária também privilegiar mais a cidade e o Estado do que a União, né? Deixa eu voltar um pouquinho para a questão da reforma estadual, que é o que está surgindo aqui nas nossas colocações. Não precisamos entrar nos pormenores da reforma em si, mas 2 aspectos, né? A gente sabe que tem uma reforma tributária nacional sendo discutida, tá? E nós estamos, né, em meio a esta grave crise. As empresas estão sangrando e nós precisamos estancar a hemorragia, tá? E não abrir mais o ferimento. Tu achas que, independente do que foi proposto, é momento de se discutir uma reforma tributária a nível estadual, considerando que tem uma nível nacional sendo discutida que pode trazer, né, e que pode ter impacto também no Estado, e também, né, hoje os empresários, os trabalhadores, a gente está sob pressão diariamente, sem uma previsibilidade, sem estabilidade para mantermos os nossos negócios, e mesmo assim se discute uma reforma tributária? Eu te confesso que eu não posso dizer assim com clareza isso, não posso dar essa opinião, porque eu não tenho, eu não tenho conhecimento para isso, tá? Eu precisaria ter conhecimento sobre exatamente qual é a incidência dessa reforma, né? Se ela vai agravar a condição das empresas, dos trabalhadores, ou se ela vai aliviar, para onde ela vai aliviar, onde ela vai agravar, o que é a reforma da União, né, da federal, o que ela muda para os estados. Eu te confesso que eu não sei. O que eu acho que agora, e aí sim, digamos assim, é que a gente tem que se concentrar na solução desse problema da pandemia. Porque tudo parte daí, tudo parte desse momento. Eu critiquei a iniciativa da Câmara de Vereadores aí de abrir um processo de impeachment contra o prefeito. Não é hora de botar esse processo de impeachment. Sabe, essas discussões mais graves que possam gerar crise, elas não têm que ser discutidas, não têm que ser feitas agora. Não é o momento para isso. Agora é o momento de se concentrar nesse problema. É como se estivesse em guerra. Entende? A gente está em guerra. Né? Imagina lá o Churchill na Inglaterra, pensando no meio da guerra contra a Alemanha, naquele desespero, né? Ele pensando em fazer uma grande reforma sob qualquer ponto de vista dentro da Inglaterra. Não tem como, não. Vamos primeiro vencer a guerra e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Porque vai ter muitas baixas nessa guerra, né? Eu não estou falando das pessoas que morreram e vão morrer de Covid, estou falando de toda a comunidade vai ter problemas que vai enfrentar com essa guerra. Não, mais uma vez a gente assina embaixo, porque nós temos, né, que resolver o problema nosso, ou permitir, né, que cada um consiga resolver os seus problemas, mas permitindo o trabalho. E até mesmo esse debate, a gente sabe que uma reforma, né, ou um projeto de lei, quando ele entra na Assembleia Legislativa, a gente sabe como ele entra, mas nunca se sabe como sai, porque tem uma série de discussões, né, então tem vieses. Né, aquela coisa. Exatamente. Mas hoje, o que acontece? Os nossos deputados, o governador está os mantendo distantes, né? Está controlando os deputados, porque não pode permitir o trabalho na Assembleia. Como é que a gente faz uma discussão com mais de 50 pessoas através de uma telinha no Zoom, né? Gente, caramba, é muito difícil a gente poder fazer articulações, fazer o bom debate que é necessário, né? Distantes. Então, a gente entende que é um momento de extrema dificuldade, que nós temos que focar na solução, minimizar todos esses impactos da Covid, da pandemia, né? Unindo forças, inclusive, do setor privado e não fazendo essa divisão, porque hoje tem aqueles que concordam, os que discordam, os que estão com o governo, os que estão contra, e a gente está dispersando toda uma energia. Isso, concordo. Davi, olha só, a gente não pode
terminar, né, esse nosso momento sem falar de futebol. Tu que tens toda essa possibilidade e o Rio Grande do Sul, né, a gente grenaliza hoje muitos debates, mas acho que é muito saudável a gente falar sobre essa rivalidade esportiva que tem e que nos enche também de energia, né, nas discussões, na segunda-feira pós-jogo, nos resultados, enfim. Como é que tu entende esse momento? Tudo bem, voltamos a jogar, hoje volta também campeonato. Tá bom, a gente voltou o jogo, mas não voltou o trabalho, né? E sabemos que o futebol também é uma atividade econômica. É importante que se diga que a Federação defendeu o retorno do futebol, porque é uma atividade econômica, muitas pessoas dependem do futebol, mas a gente também tem que poder voltar às outras atividades econômicas, né? E o Rio Grande do Sul aí, Campeonato Gaúcho, já tivemos Grenal. Fala um pouquinho para nós, assim, dessa tua experiência, como é que é o futebol e essa alegria toda que a gente está voltando a ter, porque sem dúvida é importante. Eu confesso que sou super assídua, né? Uma gremista bem fanática mesmo, e acho que a gente precisa trazer também esse retorno de uma forma eficiente, né? Mas com todos os cuidados necessários. Como é que tu avalia essa volta do futebol e os clubes em si? Acho que vale uma opinião aí, comentarista de futebol. Você sabe que, não, eu defendi a volta do futebol, porque, como eu havia dito antes, eu defendo o tratamento dessas questões da pandemia, um tratamento setorizado. O que pode abrir, o que não pode abrir. O que se abrir vai causar surtos de contaminação e o que se abrir vai ter segurança. O futebol está provado, está provando todos os dias aí, dá essa segurança, né? E mesmo quando tem contaminação, os jogadores são isolados, porque se identifica rapidamente que eles estão contaminados, né? Então eles já são isolados, já ficam fora. Quer dizer, eles vivem uma realidade muito acima do resto da sociedade brasileira. Então eles têm condições, sim, de voltar a trabalhar, de jogar. Isso quanto a voltar, né? Eu sempre vejo o Grêmio Internacional como aquilo que eu disse, assim, como estava pregando assim, a união de todo mundo, sabe? Grêmio Internacional é a prova de como a gente tem condições de fazer coisas legais. Porque Grêmio Internacional, eles, no mínimo, eles mobilizam metade do Estado, cada um. Né? No mínimo, eles mobilizam metade. Tá? E quando metade do Estado se mobiliza para um lado ou para o outro, o que eles fazem? Olha esses estádios que eles têm. Grêmio Internacional, que poucos clubes no Brasil têm. Os dois são campeões do mundo. Os dois... E Porto Alegre é uma cidade periférica do Brasil. Uma cidade periférica, sabe, cada vez mais periférica, de certa forma, tá? Mas ela tem tal pujança com o Grêmio Internacional, a sociedade gaúcha consegue angariar tamanha força com o Grêmio Internacional que supera os outros todos, né? Então é uma prova de que se a gente se unir, ou se pelo menos parte do Estado, grande parte do Estado se unir para fazer alguma coisa, a gente vai fazer bem, né? Eu digo, o Grêmio Internacional é o Rio Grande do Sul que funciona. É a parte do Rio Grande do Sul assim, que a gente vê que tem uma grande eficiência. Por quê? Porque é todo aquele mar de gaúchos ali unidos para fazer uma coisa funcionar, né? Puxa vida, é incrível como a gente consegue, num ambiente de alta concorrência, porque não é pouca concorrência, é altíssima concorrência, sabe? E os gaúchos conseguem vencer, conseguem estar sempre na frente, sempre entre os principais, né? Tanto o Grêmio quanto o Internacional. Acho que é um exemplo para nós, o Grêmio, a dupla Grenal. Eu também acho, assim, algumas pessoas eventualmente me criticam porque eu trago os assuntos de futebol para as nossas conversas e para pautas econômicas e tal, e é bem nessa linha, assim, eu acho que se tem algo que dá certo no Rio Grande do Sul, são esses nossos dois times, todos os outros, claro, mas nós somos conhecidos mundialmente pelo nosso futebol, e são os dois times, o Inter e o Grêmio, é um orgulho para nós, né? E a gente percebe que tem muita sinergia entre os dois e também apoio mútuo, claro que dentro de campo, né, é a rivalidade, é a
fazer gol, é ganhar campeonato, levantar taça. Agora a gente percebe muitas ações também que foram feitas de forma conjunta e uma sinergia muito legal entre os presidentes também, Marcelo Medeiros, Romildo Bolzan. Eu fico muito orgulhosa dessas possibilidades, porque a gente não tem, né, a rivalidade fora de campo. E claro, né, a torcida, aí sim vale tudo, mas não na questão da rivalidade, né? Tira a troça, fazer brincadeira, piadinha e tal. A última, né, que a gente podia era pintar o Rio Grande do Sul, não mais de vermelho, de azul, né? Depois da vitória, enfim. Até isso seria bem-vindo. Mas, Davi, a gente está encaminhando, né, para o nosso encerramento, e eu queria ler apenas uma das colocações aqui do Paulo Boanova, que ele diz: muito correta a análise feita pelo jornalista, Davi foi muito lúcido em todas as suas colocações, culto, inteligente, não idealizou polarizou suas opiniões. Muito legal. E eu queria, ao encerrar, Davi, que tu pudesse deixar uma mensagem, né, para todos os gaúchos, mas especialmente queria te trazer o exemplo que vem da minha casa. Meu filho tem 16 anos e ele só curte, então, internet, os programas dele, conteúdo fechado, né? Mas ele começou a ouvir rádio a partir do programa que vocês conduzem, que eu acho que deu uma arejada, né, na forma de conduzir. Então, assim, 16 anos, mãe, tá na hora, liga o rádio e tal, no carro, ou mesmo ele com um fonezinho e faz isso. Isto é uma boa prática, né, Davi? Só que a gente percebe que ainda tem muito ranço de jornalista, uma coisa muito velha do jornalismo. Como é que tu acha que a gente vai conduzir isso para trazer mais pessoas, especialmente os jovens, né, para serem mais politizados, para conseguirem se interagir com os assuntos que são relevantes, que fazem parte da sociedade? Porque aquela coisa da notícia, só notícia ou um comentário muito formal ou mesmo com viés ideológico, isto é ruim, né? Mas a gente acaba presenciando e vivenciando isso no nosso dia a dia. Como é que vocês conseguiram, né? Tu, a Kelly, o Potter, eu acho que tem uma alegria, tem risada, um tira sarro do outro e tal. Não precisa ser uma coisa fria, né? A gente pode trazer também sentimentos bons para dentro do trabalho, que é o que vocês fazem todo dia. Então, eu queria que, ao encerrar, tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso, sobre essa experiência, né? Do Timeline, e também poder uma mensagem para todos os gaúchos, especialmente pela tua lucidez, né? Neste momento em que nós precisamos mesmo, e tu falou ao longo dessa nossa abordagem, unir esforços, dialogar e vencer juntos todos esses desafios. Não, o Timeline foi um... Eu vou te contar aqui um bastidor, né? Na verdade, quem idealizou o Timeline foi o Nelson Sirotsky. Ele adora a rádio gaúcha. E ele tem ideias, ele tem umas sacadas de rádio, assim, sabe? Ele é um homem de rádio, né? E ele idealizou o programa, os integrantes do programa e tal. E aí, tá, fomos convidados para fazer o programa e a nossa... Como é que eu posso dizer assim? Nosso casamento ali, de 3, né? Um homenagem a trois. Mas ele funcionou super bem, porque cada um tem a sua característica, né? Cada um tem o seu jeito. Nós casamos bem mais pelas nossas diferenças do que pelas nossas semelhanças, sabe? Embora a mesma característica seja o bom humor, vamos dizer, e a gente não tentar nunca afrontar ninguém e tal, né? Mas houve muito legal isso, esse casamento de diferenças. Isso eu achei muito legal, né? E acabou dando sucesso mesmo. O Timeline é inegavelmente um sucesso, né? Quanto assim a mensagem, eu acho que isso que a gente falou durante todo esse tempo, essa necessidade de a gente se unir, né? Os japoneses têm uma forma de fazer as coisas que é o seguinte: quando eles têm um problema, e a coisa está ali, está acontecendo, está no meio da solução, da tentativa de busca do problema, o problema está uma aflição qualquer, uma crise qualquer, eles pensam no seguinte: vamos pensar na solução, não no culpado. Sabe? E esse não é o momento de pensar em culpado. Se a gente vê que é por responsabilidades mais tarde, isso nós vamos ver depois. Agora a gente tem que pensar na solução com todo mundo junto. Com todo mundo, todas as pessoas que estão envolvidas, e são todas mesmo, no mundo inteiro,
elas têm que ter uma possibilidade de participar da solução. Né? Então, agora é o momento de buscar soluções. Todo mundo, não adianta a gente ficar se queixando, sabe? Do prefeito, do governador, do empresário, do jornalista. Não adianta, a gente tem que pensar na solução. Como é que nós vamos fazer para alcançar uma solução? Né? Sem apontar o dedo para ninguém. Não vamos culpar ninguém. Vamos esquecer isso. Vamos esquecer essa história de que o fulano fez errado, ou fulano faz errado, ou fulano é isso, fulano é aquilo. A gente tem que tentar se unir, como o Grêmio Internacional faz. O Grêmio Internacional busca soluções sempre. Como é que nós vamos fazer para ganhar? Eles pensam. Né? Eles não ficam remoendo na desgraça. Não, eles vão. Eles, inclusive, se emulam, eles olham um para o outro, nós vamos fazer que nem eles estão fazendo lá. Né? E a gente tem que fazer isso, a gente tem que agora pensar na solução. A gente tem que. E de repente, usar isso como uma maneira de agir em outras crises. Sabe? A gente pode aprender com isso. Vamos nos unir, vamos tentar fazer com que todas as coisas aconteçam com um bom nível de concordância, né, de toda a sociedade. A gente não consegue consenso, mas pelo menos que grande parte da sociedade concorde, né, para a gente conseguir encontrar uma solução. A gente conseguir fazer com que... Porque a gente sabe que a pandemia não passou, né, vai demorar um pouco a passar ainda, né, a gente tem muito ainda a enfrentar, então a gente tem que agir agora todo mundo junto. Né? Vamos juntar todo mundo, vamos fazer com que... Olhar com boa vontade um para o outro e fazer com que as coisas funcionem. E agora responde para nós a pergunta que o teu filho te fez e que tu não soube responder sobre a Covid. Ele é danado. E depois que ele fez aquela pergunta, se a Covid entrava pelo ânus, né? Vem aquele prefeito lá de Itajaí lá e faz aquela solução. É legal. Davi, a gente vai recortar esse final, essa tua mensagem final, e toda vez que a gente tiver uma discórdia, uma disputa e tal, ideias radicalizadas, eu vou responder para as pessoas com essa tua fala final, né? De que a gente precisa, de fato, focar na solução, unir esforços e vencer. Se tu estivesses aqui presente conosco, primeiro que tu teria saboreado um delicioso almoço que eu fico te devendo, eu te daria um forte abraço, para poder agradecer, né, a possibilidade da gente ter estado junto, e também te daria um presente. Tá? O presente que eu sei que tu gosta, que tu usa como bom gaúcho, vai chegar às tuas mãos. A gente vai fazer chegar às tuas mãos o presente, mas aqui vai todo o nosso reconhecimento, né, pelo profissional que tu és. Que bom que tu voltou para o Rio Grande do Sul, a gente te ouvia, né, e te acompanhava de longe, Estados Unidos, Boston. Agora tu tá pertinho aqui, e que a gente possa, no futuro bem próximo, estar juntos, né, compartilhando também do mesmo ambiente, né? E seguindo aí na nossa luta incansável pelo bem maior, que é o progresso e o desenvolvimento do nosso estado e da nossa gente. Então, muito obrigado mesmo, com muito carinho, te agradeço essas possibilidades, esse tempo que tu dispensou para estar aqui conosco nesta manhã. Eu que agradeço. Beijo a todos. Pessoal, um beijo a todos que nos acompanharam e que seguirão nos acompanhando. Agradeço aí a oportunidade da gente ter estado com vocês, mesmo que através da nossa telinha. E quarta-feira que vem nos encontramos no nosso Tá na Mesa online. Boa tarde. Tchau.